paz sejam com todos, amém? Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos na casa do Senhor. Ontem realmente foi um tempo gostoso, não é? Quem teve a oportunidade de estar aqui, presenciou aí um tempo abençoado e que hoje assim o Senhor, pela sua graça, continue, não é? Nos abençoando. Meus amados, eu vou pedir a todos que abram comigo sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém? Salmo 42, vamos fazer a leitura então, texto sagrado, verso 1 em diante, e assim diz a palavra do Senhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? E quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, irmãos? Fechem os olhos, curvem sua fronte. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, bendito é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso em que pudemos não só louvar e engrandecer o teu nome, mas também sermos ministrados pelo teu Espírito. Pedimos que assim o Senhor o faça, Pai, nessa noite, que o Senhor cesse a voz de homens, Pai, toda a correria, canseira, Pai, e agitação pelo que vem nessa semana, mas que possamos hoje, Senhor, nos derramar na tua presença, na presença do teu Espírito, Senhor, a ministrar conosco. É o que pedimos, Pai, e te agradecemos desde aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Uma das questões, acho que mais complicadas que tem sido nesses tempos, não é? Além de toda a violência que continua crescendo, além de todas as condições que a humanidade vem de uma maneira e uma proporção tão grandes, assumindo de tempos em tempos, não é? E a intolerância, a violência, existem algumas doenças, existem algumas enfermidades, não é? Que têm afligido as pessoas. E entre elas existe uma chamada depressão. A depressão é algo presente e aparentemente nos dias de hoje mais forte e mais latente do que era no passado. Eu pelo menos não me lembro de tantas pessoas a comentar. Eu não sei se tornou-se também mais fácil diagnosticar a depressão e antes não era tão fácil assim. Talvez como as pessoas brinquem com os médicos, não é? Que hoje em dia ser médico é muito fácil. Qualquer coisa é virose. Está ruim, é virose. Está com dor de cabeça, é virose, não é? Talvez hoje as coisas estejam mais simples de se diagnosticar de como era antigamente, mas o fato é que a depressão é uma doença, é uma enfermidade e precisa ser tratada.
E não são apenas pessoas que não conhecem a Deus que sofrem desse tipo de mal, que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade, como se diz? Não é crise de ansiedade, é a pânico, síndrome do pânico, obrigado, tinha me fugido aqui, não é? Isso não acontece só quem está do outro lado dessas portas, ou de qualquer porta de igreja, mas acontece também com aqueles que servem a Deus. Nós vemos aqui um salmo que este salmista, não é, que compõe agora o segundo livro, ele já apresenta ao Senhor a sua profunda angústia. O autor deste salmo é alguém que está em profunda depressão, ele está angustiado e tomado por sentimentos que agora ele já tem dificuldade para lidar com tudo isso. Se você notar comigo, não é? Este versículo de número 3, ele diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? O pranto, segundo o salmista, tem sido a realidade em todo o tempo, ao acordar, ao se levantar, não é? Ao longo do dia e também ao se deitar. E este que está escrevendo é um servo de Deus, é um levita, dos tempos então, em que os levitas cuidavam das ações do templo, e ele parece estar impedido de ir ao templo. É essa a pergunta, inclusive, que ele faz no final do verso 2, na parte B, onde ele diz assim: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele diz mais à frente que ele está na região próxima do Jordão. Ele vai dizer ali, não é? Perto ali do versículo 6, na parte B, ou mais ao meio em diante: por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Ele está bem longe, e o templo fica no sul. E por isso ele pergunta: quando eu poderei me apresentar? E a angústia que este homem sente é de tamanha profundidade que ele clama ao Senhor, de maneira a dizer que os seus ossos doem, ele sente nos ossos a dor dessa angústia. A primeira questão, a Bíblia não cita qual é o motivo, então, da depressão deste homem, porque ele se sente tão angustiado, mas ele indica aqui que ele não pode ir, ele não contempla mais ali o templo. Por isso a pergunta: quando ele poderá se apresentar de novo a Deus? E na sequência, ele diz também, não é, acerca dos seus inimigos, onde no verso 9 ele diz: direi à minha rocha, por que te esqueceste de mim? E por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? O lugar onde ele está não é só distante do templo, não é só mais ao norte, longe ali de Jerusalém, longe de onde está o templo, mas é um lugar também onde ele está cercado por pessoas. E essas pessoas estão não só oprimindo ele, mas acusando e trazendo questões como essa: onde está o seu Deus? E isso tem corroído o seu interior. E hoje, meus irmãos, eu queria que nós víssemos um pouco acerca deste salmo, que na sua continuidade está também o Salmo 43, os Salmos 42 e 43, são um texto só, tanto que o Salmo 43 não tem o título, não é? O título do Salmo 42, embaixo, logo na sequência, não é? Se você observar na sua Bíblia, vai estar assim: para o mestre de música, um poema dos coraitas. Os coraitas eram os responsáveis pelo louvor no templo. E esta mensagem, este salmo, este poema, este louvor que é escrito aqui, ele tem um fim didático, que é para o mestre da música. Uma das palavras usadas aqui no título é o termo didático, porque o autor está aqui não só a expressar a sua dor, a expressar a sua angústia, mas também a demonstrar qual é o caminho a se encontrar para sair desse turbilhão de sentimentos e pensamentos, de tristeza, de solidão e de angústia. Tudo isso descritos neste texto aqui do Salmo 42 e também no Salmo 43, que é uma coisa só. Por isso, meu irmão, nessa noite eu queria que nós falássemos um pouco sobre essa situação, e que muitos, infelizmente,
não assumem, não percebem, não é? Estão adoecidos, como ele mesmo diz no Salmo, sente nos ossos. Tem pessoas que têm dores de cabeça, tamanha a preocupação. Tem pessoas que têm dores nas costas, nas pernas. O corpo sente aquilo que a alma, não é? Aquilo que a mente vem ali lutando e debulhando no dia a dia e vem sentindo e se refletindo no seu corpo, no físico, não é? E o passo primeiro para todas essas coisas é perceber a situação em que se encontra. É bem verdade que quem não sente ou não percebe que está doente, jamais vai procurar por ajuda, porque não tem necessidade, não percebeu. E aqui o tema e o texto começa dizendo ali no verso 1, não é? Ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A primeira comparação que ele faz e a visão que ele traz é de um animal, essa corça, não é? E que ela fareja, ela busca por água, não só para matar a sua sede, mas na vida animal, entre outras situações, mas principalmente em função da sede deste animal. Ela é capaz de farejar, ela busca em lugares já não tão abundantes de água, mas ela procura por águas correntes, não lamaçais, não é, cheios de água, que não matam a sede, mas águas correntes, águas que realmente trazem, não é, esse alívio, que trazem essa sensação onde você já teve muita sede, eu imagino, não é? E um belo momento você achou um copo, seja gelado, fresco, enfim, de água. É essa sensação do alívio, não é? De ser tratado por essa água que a corça está buscando. Há quem diga que a corça está fugindo de inimigos, mas aqui não é uma fuga, não parece ser uma fuga do que se trata aqui o salmista, tanto que um pouco mais à frente, ali no verso 8, se você acompanhar ali comigo, não é? Aliás, verso 7, ele diz assim: abismo chama abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. São vagalhões e são ondas e são abismos que não vêm de um inimigo, que não vêm do diabo, que não vêm de um povo que se levanta, mas vêm de Deus. Ele diz: os teus vagalhões e as tuas ondas vieram sobre mim. Então não tem aonde se esconder, porque a corça procuraria se esconder, sendo que a Bíblia diz que se nós fizermos a nossa habitação no mais profundo do mar, ali tu estás, no mais alto o Senhor está, em todos os lugares o Senhor está. Então por que se esconder? Então aqui a busca não é por se esconder do inimigo, a corça não está tentando se esconder, mas ela está procurando por aquilo que ela necessita para o alívio da sua necessidade. Então ele começa dizendo: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É algo necessário. O líquido, não é? É necessário para todos nós. Se você fizer jejum de comida, não é? Você fica um bom tempo sem comer. Passa fome, você vai escutar a tua barriga fazendo aquele barulho, né? Mas fica tudo bem por um tempo. Agora fica sem beber água. Você vai ver o prejuízo que isso te dá. Isso é bem grave. Então aqui se compara a algo que é vital para a sobrevivência. Não é um alívio de alguém que busca a solução para um problema. Porque diante da situação que esse salmista se encontra, ele não está procurando alguém que resolva o problema da sua vida, ele não está procurando uma situação em que ele entenda e consiga conforto, mas ele está procurando a face de Deus, ele busca a presença de Deus, que é mais valiosa do que todas as coisas, é mais valiosa do que a solução para os problemas, é mais valiosa do que a cura para uma grande enfermidade. Ele busca a presença de Deus. Por isso ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E no verso 2, a minha alma tem sede de Deus e sede do Deus vivo. Essa referência do Deus vivo que ele faz aqui, sendo a sede, o contraponto aqui, não é? A semelhança, portanto, com a corça, é a água viva que nós encontramos no Senhor. E todo aquele que é novo, né? Novo homem, é nascido de novo, do seu interior, diz a palavra, fluirão rios de água viva. Ele está buscando aquilo que só o Senhor pode providenciar. Ele busca aquilo que só Deus tem. E é para a sua subsistência. É a face de Deus que ele busca. Por isso ele diz: a minha alma
tem sede de Deus, e é Deus vivo. E quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então aqui o salmista provavelmente está enfrentando alguma situação, não se sabe o que, e ele está impedido de ir ao templo adorar. Ele está impedido de cumprir as suas obrigações, seja exilado, seja afastado por qualquer razão, mas ele está longe. E o fato de estar longe, o fato de não poder ir à casa do Senhor, não é? Sendo o templo para o judeu o lugar da habitação de Deus, a presença de Deus ali, não é? Manifesta no meio do povo, isso trouxe uma angústia enorme para esse homem. E a minha pergunta a você, meu irmão, quando você fica um tempo sem poder vir à casa do Senhor, porque foi impedido, não porque você teve preguiça, porque preguiça é outra coisa, não é? Mas porque você foi impedido, você tem essa angústia? Ou você tem essa angústia quando você perde o capítulo da novela daquele dia? Você fala, puxa vida, era hoje que eu ia descobrir quem matou Odete Roitman. E perdi a novela. Era hoje que eu ia ver o final do Lost, para saber se eles estão Lost ou se alguém achou o Lost. Como fica o teu coração o dia, não é, em que você não tem a oportunidade de se juntar como igreja, como foi ministrado durante essa madrugada, nessa vigília? Como você se sente? Eis aqui a expressão do sentimento desse homem que está impedido. E ele diz no verso 3 que as suas lágrimas têm sido o seu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Não só ele está impedido de buscar a ajuda de Deus, de buscar em Deus a sua face, a água que ele precisa para a sua subsistência, como agora vem questionamentos, onde está Deus? E quando alguém pergunta onde está Deus, não me parece ser aquele ponto de acusação, não me parece ser aquele momento em que alguém diz, fala aí agora, não é? Como os profetas de Baal, que desafiaram, não é, o profeta do Senhor, e disseram, vamos lá fazer lá, 400 contra você, vamos ver o que dá. Não é deste sentido, mas é o sentido do abandono, do sentimento de abandono. E agora ele pergunta, não é? Onde está o seu Deus? Essas perguntas vêm o tempo todo à sua mente, pessoas acusando. E se você fica o tempo todo exposto a esse tipo de gente, eu tenho a impressão que você passa a mudar um pouco a sua leitura da situação. Opa, a água tem uma escapada aqui. Você passa a perguntar um pouco, não é? Ou melhor, mudar um pouco a leitura da situação. Em que antes você está lá, não, está tudo certo, Deus está no controle, não, glória a Deus, está tudo certo, Deus no controle. Aí vem tua mãe e começa, não rapaz, tá errado esse negócio aí, hein? Isso aí não vai dar certo, isso não, Deus está no controle. E dali a pouco vem teu pai, você não está vendo esse negócio não? Isso aí vai dar ruim, não, Deus está no controle. E são tantas pessoas que começam agora a vir na tua cabeça que dali a pouco aquilo que você tem convicção parece que começa a estremecer. E será que realmente Deus está no controle? E aí vem essa pergunta, onde está o seu Deus? E a sensação é de abandono. O sentimento do salmista é de abandono. Apesar dele saber que Deus não o abandonou, o sentimento é de abandono. Quantos já se sentiram assim? Eu tenho certeza que Deus não me abandona pela palavra. Eu tenho certeza que Deus mantém os seus olhos fitos em cada um dos seus filhos, como diz a palavra. Mas você nunca se sentiu abandonado? Talvez no teu pensamento, que crente às vezes não gosta de expressar os seus sentimentos, não é? Porque ele precisa parecer o crente porreta, entendeu? Crente que espiritual, né? Mas às vezes vem, você não pensa, Deus está muito ocupado, não. Você não pensa que Deus está muito ocupado, porque você sabe que Deus, não é, dá conta de tudo. Mas o sentimento vem de que de alguma maneira eu fiquei para trás. Alguma coisa aconteceu e eu fiquei para trás. É esse o sentimento do salmista, apesar dele ter convicção de que isso não é uma verdade. E ele continua no verso 4: quando eu me lembro dessas coisas, de que eu não posso ir até a casa do Senhor, de que eu não posso me juntar com todos aqueles que eu sempre me juntei,
que eu não posso fazer as coisas que na casa do Senhor eu antes fazia, e que agora essas pessoas ficam o tempo todo me perguntando onde está Deus. Verso 4, quando eu me lembro destas coisas, eu choro e choro angustiado. É aquele momento em que se entra num quarto, sai da frente de todo mundo, porque por aqui está tudo glória a Deus, Pai do Senhor, irmão, tal, chega em casa tudo bem, mas entra em casa, fecha a porta, e a vontade é de urrar, é de gritar, é de soltar, é de espremer tudo que está preso lá dentro. É o sentimento expressado aqui pelo salmista. E eu queria dizer a você que eu já experimentei essa situação. Eu tenho certeza que você também em algum momento já tenha passado por algo semelhante, ou até mais grave. E o sentimento que ele põe aqui é este, de choro, e choro angustiado, aquele choro copioso, porque antes eu costumava ir com a multidão, verso 4, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, e entre a multidão que festejava. O cenário na mente dele agora é dizendo que o momento em que ele está é tão tenso, é tão triste, é tão difícil, que ele chora copiosamente, ele não consegue, ele não está dando conta. Os pratinhos começaram a cair na sua cabeça, e ele recorre a uma imagem. Ele se lembra de como era antes, porque ele costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, e ele estava entre a multidão festejando. Há não muito tempo atrás eu estava lá, junto com todos, cantando de alegria, festejando. Um dos pontos aqui, meus irmãos, que se abate a uma pessoa que tem depressão, e uma depressão aqui espiritual, irmão, é que a pessoa ela perde o apetite, ela perde o interesse por muitas coisas, tudo parece que fica cinza, não é? Perde o sentido, perde a graça, e o dia é um após o outro, e as coisas vão se acumulando, vão passando, não tem mais graça. Aquilo que era antes tão gostoso, juntar-se com a família, quando junta, é a mesma coisa se não tivesse juntado. Lembra a festa quando se fazia aquela lasanha, e agora se fizer miojo, se fizer lasanha, está tudo igual, está tudo certo. E ele nesse momento, ele não só perde esse apetite, se sente prostrado, curvado na alma, como agora tem uma visão nostálgica. E ele começa a dizer, não é? Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, e entre a multidão que festejava. E agora ele olha para frente, ele só vê cinza, não vê futuro, não vê graça nas coisas, mas ele vira o seu olhar para trás. E ele se lembra dos tempos áureos, não é? Em que ele festejava, em que ele se alegrava, em que ele estava entre a multidão, seguindo todo alegre. Muitas pessoas, meu irmão, não valorizam mais o hoje, não valorizam mais o agora, o presente, mas vivem e tentam se alimentar do passado, como se aquilo, o passado, não é, fosse algo e um tempo que não volta mais, algo e um tempo tão preciosos, e se prendem ali, e não se deixam viver, não é? Não se deixam ser tratados em tudo isso que bloqueou, que prendeu, que enclausurou essa pessoa num sentimento de depressão e angústia profundos, mas agora fica preso no passado, como se aquilo, não é, fosse o melhor momento da sua vida. A nostalgia agora, não é? Se lembrar dessas coisas, puxa, antigamente não se tinha tanta violência como se tem hoje. Eu acho que é verdade. Antigamente não se tinha, não é, essas ideologias e todas essas frentes que estão vindo contra não só a igreja e a comunidade da fé, mas também a instituição da família, tão latentes como é hoje. É verdade. E isso tudo vai tomando proporções na mente da pessoa, a ponto dela olhar para trás e não querer ver mais o futuro, não querer ver mais o de hoje,
ela vive agora só lá no seu passado. E chega o versículo 5, então, onde o salmista diz: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Há um escritor que lançou um livro lá nos idos da década de 80, e que ele fala sobre depressão, não é? E na sua tratativa, um dos pontos que ele considera ali é que o motivo de muitas pessoas viverem em depressão é porque elas ouvem a si mesmas. E parece engraçado o comentário que ele fez, mas quando você analisa um pouco mais, tem sentido. Quando você acorda de manhã, você acabou de acordar, seja pelo despertador, seja porque você acordou, alguma coisa, você despertou. Quando você se levanta, você não começa a planejar pensamentos, mas os pensamentos vêm, eles estão ali, eles se formam e se apresentam logo no início da manhã, no abrir dos olhos. E aí vem os pensamentos, não é? Por que você fez isso? Por que não fez aquilo? Por que tal coisa não está resolvida? E vem aquela montoeira de coisas e que só contribui para esse sentimento, não é? De se estabelecer no escuro, como se fosse um grande túnel, e um túnel escuro. A minha falecida avó, ela, quando a gente passeava de carro, né, chegava nos túneis, ela tinha uma aflição com o túnel, por ser um lugar fechado, escuro, não é? Mas o túnel acabava. Há psicólogos e psiquiatras que dizem que a depressão é como esse túnel escuro, não é? Se entra nele e precisa sair, mas a pessoa fica ali. E esse autor chamado Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que o motivo disso é porque nós ouvimos a nós mesmos. Sendo que, em vez de ouvir a nós mesmos, nós deveríamos falar com a gente. Ora, você não é tão bom para pregar para alguém, quando alguém se levanta, vem até você e compartilha que está vivendo um momento, você diz o que para ela? Você diz: não, irmão, confia em Deus. Olha, Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está no controle. Olha, não esqueça quantas maravilhas Deus fez e Deus realizou. Não é isso que de repente você diria? Eu sei lá como é que você abordaria uma pessoa. Ou você chegaria: e aí, mano, beleza? De algum jeito você falaria, mas o fato é que se você conhece a palavra de Deus, quando alguém vem até você, angustiada, aflita, essa pessoa, você diz a ela: olha, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Você lembra de palavras, você lembra das passagens bíblicas e certamente você compartilharia com essa pessoa. Agora, por que não com você mesmo? E o ponto deste senhor, desse autor do livro que fala sobre depressão, ele diz que nós não devemos ouvir a nós mesmos, mas nós devemos pregar para nós mesmos. E é o que está fazendo aqui o versículo 5, o autor dizendo: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E aí vem a palavra: ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. E aqui, meu irmão, é ele falando consigo mesmo. Coloque a sua esperança em Deus. Para de olhar para esse mundaréu de coisas que, quando você se levanta, se montam na tua mente. Mas agora confia em Deus. Põe a tua esperança em Deus, porque essas dificuldades um dia passarão. Esse túnel e esse mundaréu de sentimentos vão passar também. Por isso ele diz assim: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E aqui não é o brado de alguém convicto e que está ali, não é mandando ali a pregação, mas é alguém que está lutando consigo mesmo e buscando em Deus forças para continuar olhando em frente e seguindo o seu caminho. Por isso ele diz o finalzinho: pois ainda o louvarei. Não chegou o tempo de louvar. Ainda eu estou lidando com esses sentimentos, ainda estou aprendendo a cuidar de tudo isso, mas eu ainda o louvarei.
Isso, meu irmão, não é aquela perspectiva furada que às vezes a gente fala para as pessoas, vai dar certo, uhul. Sabe quando você só quer dar aquela palavra que nem você às vezes acredita? Você olha para a situação de alguém e você diz para ela, porque você fica sentido de virar e falar, ixi, está ruim mesmo, hein? Mas você fala, não, vai dar certo, vai dar certo. Opa, tenha fé. Tenha fé, irmão. Você mesmo não tem. Isso aqui, o que o salmista está dizendo, não é algo nesse sentido, palavras soltas, mas é uma luta dele consigo mesmo, para tirar toda essa massa de peso que está sobre a mente, e agora abrir espaço para olhar para Deus. Ponha em sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O tempo de louvar ainda não chegou. O tempo de louvar e agradecer a Deus pela cura, pela libertação de todo esse túnel escuro e terrível da depressão, para ele ainda não chegou. Mas ele diz, ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E ele continua, Ele é o meu Salvador e o meu Deus, e a minha alma está profundamente triste, e por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. E este de ti me lembro, a palavra lembro que vem aqui, você deve se lembrar de um versículo que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa lembrança que ele está trazendo aqui, de que Deus é o Salvador, e de que é o Deus dele, apesar da alma estar profundamente triste, não é só a lembrança de como me lembrei. Puxa, era aniversário de não sei quem, lembrei no fim do dia, dá tempo de mandar uma mensagem. Mas é uma lembrança diferente. É uma lembrança de citação. Citar. Porque às vezes o buraco onde a gente se enfiou é tão profundo e tão escuro que é difícil perceber a luz do sol raiando lá fora. E por isso a citação, para sair, para não ficar só aqui, amontoado no meio dos pensamentos, mas para que a gente ouça nós mesmos a dizer as verdades da palavra, as verdades do Evangelho. Por isso o lembrar não é só lembrar, meu irmão, trazer à memória, puxa, teve um dia que Deus me livrou. Puxa, teve um dia que Deus cuidou do povo, um povo que não tinha a menor condição de enfrentar um exército. Estava diante de um mar, acabando de sair, não é, da terra do Egito, carregando carroça, boi, vaca, bicho, criança chorando, não é? De repente, igual quem foi a Giovana, né? Falou do Felipe chorando, chorando rouco. Como é que é? Alguma coisa assim. Imagina aquela montoeira de gente saindo e um exército vindo atrás. Não é um exército contra o exército, mas é um grupo de pessoas desarmadas, sem condições, mas que Deus, na sua misericórdia, salvou, afundando todo aquele exército no Mar Vermelho. E aí vem aquelas histórias de quem fala que era pouca água, ou que era muita água. Não importa, importa que morreram ali. Deus cuidou daquele povo ali. E curou, sarou, tirou do Egito, livrou da mão do inimigo. Você se lembra de Gideão, acho que foi citado aqui pelo irmão. O irmão estava bonitão ontem. Oh glória. Eu já estou procurando no Mercado Livre, se eu acho um daquele lá, viu? Opa, aí ó, bem. Já vamos fazer um negócio. Você se lembra de Gideão? Como é que o povo de Deus venceu o inimigo? Se não gritando e tocando instrumentos, sendo que Deus confundiu o inimigo e uns mataram os outros, e entre eles, todos padeceram, sem que ninguém guerreasse, foi o Senhor que guerreou. Então a citação dessas coisas, meu irmão, não é para você lembrar, porque você, puxa, eu tenho que decorar o versículo, que senão lá na escola bíblica o professor vai pegar no meu pé porque eu não decorei. João 3,16, o que é que diz lá? Vai ter com a formiga, ó preguiça. Não. Como é que está escrito lá?
Ainda bem que respiraram um pouquinho, né? Eu já estava preocupado. Meu irmão, quando você lembra o que Deus fez, que Deus mandou o seu Filho unigênito, Deus que não tinha obrigação nenhuma comigo e com você, ao contrário, nos era cabido e devida a punição, mas pela sua graça Ele trouxe o seu Filho, o único, para que se fizesse como um de nós, se humilhasse na forma humana e morresse naquela cruz. Meu irmão, citar essas coisas não só nos faz lembrar das verdades bíblicas, mas elas nos fortalecem. Por isso ele diz: eu me lembro de ti desde a terra do Jordão, que é a nascente ali daquele rio. E quantas coisas aconteceram naquele lugar, quantas verdades bíblicas, quantos eventos. Então essas lembranças são citações, meu irmão, em tempos difíceis que a gente se vê confuso. Não fica ali só na leitura não, mas vai, entra no teu quarto, fecha a porta, no banheiro, onde você achar que deve, no trem, na frente de todo mundo, sozinho, não importa. Mas começa a recitar as verdades bíblicas para que você se ouça falando sobre isso. É você pregando para você mesmo. Do mesmo jeito que alguém que viesse do teu lado, eu tenho certeza que você daria assistência. Assim você deve fazer com você, meu irmão. É isso que diz Martin Lloyd-Jones. E essa é uma verdade incrível, meu irmão. Que quando nós começamos, não é uma tentativa de desviar os pensamentos, mas é estabelecer a lógica bíblica no sentimento e na mente, é a renovação da mente pela palavra de Deus. E ali, no meio de todas aquelas confusões, meu irmão, quando foi que Deus deixou, não é, de cumprir qualquer uma das suas promessas, da menor que fosse, qualquer uma delas? Sendo que nós já experimentamos várias situações de livramento, e no meio do pior temporal que a gente até hoje já viveu, certamente eu creio que você consegue notar a mão de Deus cuidando de você, como foram testemunhados aqui também. Por isso, irmão, minha alma está profundamente triste e por isso me lembro de ti, desde o Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. E o verso 7, abismo chama abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Outra coisa que o salmista aqui faz, e isso você precisa também na sua vida estabelecer, meu irmão, é reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Inclusive em tempos que não são, no nosso entendimento, favoráveis. Diz aqui o salmista, não é? Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. O sentimento dele é de afogamento, é como se ele estivesse debaixo de um turbilhão de águas e ondas que estão vindo. É esse o sentimento que ele está. Ele está dizendo que a alma está profundamente angustiada. Ele não está aqui fingindo ser uma pessoa, não é, que está bem. Ele entende que não está bem. E confessa diante de Deus que essa situação toda que ele está vivendo está debaixo da soberania do Senhor. Não são inimigos que vieram contra ele. Não é o diabo que se levantou e tem bradado mais alto, como há quem acredite, não é? Que exista uma luta entre bem contra o mal, entre, não é, os exércitos, e há riscos inclusive de que Deus perca. Mas aqui ele entende a soberania absoluta de Deus. E isso na cabeça do ser humano se confunde, porque Deus sendo soberano, Deus sendo bom, Deus sendo gracioso, por que eu vivo tudo isso? É a pergunta dele. Por quê? No verso de número 10, ele vai dizer assim: até os meus ossos sofrem agonia mortal. A sensação que ele tem é de esgotamento. Você já passou por isso alguma vez na vida? E aí tem aqueles, não é, que vão dizer que depressão é bobeira, é coisa de quem não tem o que fazer, que depressão
enfim, esse pessoal aí que não vai trabalhar. Porque tem gente que quando se encontra nessa situação, vai buscar um jeito de desviar o pensamento. Então vai buscar na bagunça, vai buscar na bebida, por isso tem tantas pessoas, não é, em casas de recuperação. Se você nunca foi, eu recomendo você passar um período lá e conversar um pouquinho. Você vai encontrar muita gente que tentou um caminho de escapar de alguma coisa. Outros vão, pastor, imagina, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou não sei o quê, eu não faço nada disso. Mas aí se escondem no trabalho. Ficam até mais tarde no trabalho, chegam bem mais cedo, passam horas a fio. Não é porque está demandando, porque existe período de demanda, né? Mas é porque está fugindo, está tentando ocupar a mente com alguma coisa, em vez de enfrentar aquilo. Porque não tem forças. Mas o salmista está dizendo aonde ele foi buscar forças. Ele diz: por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. E aí no verso 8, ele diz: concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. E o clamor dele aqui é tamanho, em que ele pede a Deus que de dia o Senhor conceda o seu amor que é fiel. Veja que ele entende a palavra, ele conhece a palavra, ele conhece a Deus. Ele não se sente só abandonado, mas ele conhece a Deus. E isso é algo que deve conflitar muito no coração, porque ao mesmo tempo que conhece que Deus não abandona, é assim que ele tem se sentido. E ele está expondo isso para Deus. E ele diz: e de noite esteja comigo a sua canção. É o que eu tenho orado ao Deus que me dá vida. E no verso 9, ele diz assim: e direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo. Agora ele se volta para Deus, não é? E questiona a Deus: por que o Senhor se esqueceu de mim? Olha, ele acabou de manifestar que o amor de Deus é fiel. Mas vem o paradoxo do momento que ele está vivendo. E ele diz: por que te esquecestes de mim? Porque eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Sabe, meu irmão, em tempos difíceis como esse, não é? Em que a pressão é tamanha, é grande, nós nos sentimos oprimidos, não é? Seja pelo momento, sejam por pessoas, seja a situação que se montou e que você tem vivido. A verdade é que a gente não gosta de assumir, mas a gente tem pensado e falado coisas, não é? Das quais a gente se envergonha. E primeiro, a gente sabe que isso não é verdade nenhuma, mas é um desabafo, não é? Sai de dentro. Porque dizer e anunciar que confia em Deus, que crê em Deus, numa igreja, diante de irmãos, isso parece ser o que se espera. Agora, sozinho, você ali, não é? Quando as coisas se desmoronam diante dos teus olhos. E o que esse salmista está fazendo aqui então, se não desabafando, colocando essas coisas diante de Deus? Isso me faz lembrar da situação de Jó. Eu acredito que você se lembre de Jó. Por tudo o que ele passou, todas as situações de enfermidade, todas as situações com a sua família, tudo aquilo, sendo que ele, por si só, fez nada. Parecia inclusive ser um homem zeloso com a família, parecia ser um homem inclusive espiritual, e que buscasse a face de Deus pelo texto, não é o que se monta da imagem de Jó. E ainda assim sobre ele recai toda aquela situação. Aí se levantam os amigos, né? A esposa que deixa para lá, não pode falar de esposa, da contenda. Mas aí se levantam os amigos. Pô, Jó, tô achando que você está em pecado, irmão. Que ô louco, para morrer todos os filhos, para ficar doente desse jeito, perebento, cheio de catota no olho, cheio de ter que se coçar com caco de cerâmica, meu irmão. Rapaz, o que você fez deve ter sido muito grave. Aí vem os amigos, né?
E aí nessa hora, no capítulo 6 de Jó, abra lá comigo, capítulo 6 do livro de Jó, um pouquinho para trás aí. Capítulo 6 de Jó, no verso 26, a resposta que ele dá a esses questionamentos, a toda essa confusão que se monta diante dele, ele diz assim no verso 26: vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Tratar como vento. Sabe, meus irmãos, tem tempos na vida da gente que a aflição, o descontrole, não das coisas, nosso descontrole, de não perceber mais o rumo, a gente começa a ter nos pensamentos por caminhos esquisitos, a gente reage de maneira não prevista. Não era assim que eu esperava reagir, mas de repente, soltei uma palavra dura para a esposa, para o pai, para a mãe, fui agressivo com o filho, fui agressivo com os irmãos da igreja, tive uma atitude que não era pensada, mas eu reagi a um momento, a uma situação que eu tenho vivido. E o que Jó está dizendo aqui é que todas essas coisas, não é? É tratar como vento as palavras de um homem desesperado. Sabe, teve um dia na minha vida que eu experimentei não só da graça, mas do poder de Deus de uma maneira muito diferente, e nunca tinha vivido isso antes. Na altura, não tinha filhos, estava trabalhando, né? E a minha esposa é diabética, os irmãos conhecem aí o cenário, e diante de tudo isso, né? Ela teve um dia um acidente dirigindo, passou mal dirigindo. Depois daquilo, eu criei o hábito de ligar todos os dias perto do horário do almoço para saber se ela, já comeu, está tudo certo aí. E aí eu comecei esse hábito de ligar. E quando eu ligava e ela não atendia, o coração gelava, não é? Porque vai que passou mal. E quando passa mal, pela diabetes, fica desmaiada, não é? Fica numa condição inconsciente. E é algo bastante ruim e difícil de se lidar. Então eu comecei a ligar todos os dias na hora do almoço. E teve um dia, esse dia, Deus quis mostrar para mim quem Ele era. E deu perto do horário do almoço, eu mandei a mensagem, nada de resposta da dona Ellen, né? Eita, deve estar tomando banho, deve estar dormindo, deve estar, sei lá, o que está fazendo, alguma coisa. Aí passou um tempo, estava no trabalho, correria do dia a dia, tudo mais, liguei, ela não atendeu. Isso já era bem pertinho do horário do almoço. Falei, bom, está tudo bem, Deus está no controle. Não é assim que o crente faz? Foi assim que eu fiz. Deus está no controle, Deus é soberano, a mão dele é acima de todas as coisas. E eu estava falando comigo mesmo, estava falando com ninguém, porque ninguém estava percebendo o que estava acontecendo, apesar de ter amigos que trabalhavam comigo naquela altura e que conheciam inclusive a Ellen, a situação, né? Nenhum deles percebeu, porque isso era comigo e com Deus. Aí fui almoçar, e todo mundo falando e contando coisas, e a minha cabeça estava longe, e eu fui respondendo as que eu estava meio perto ali e tal, e volta para o trabalho. E naquela época era recém-chegado um chefe que eu tive, uma pessoa sem muito carinho, sem muito tato, nojento mesmo. Tem muita palavra doce para falar não. O cão chupando manga, credo. E ele era recém-chegado, e ele não só chegou querendo mostrar serviço, mas já mostrou quem ele era desde o começo, né? Um cara duro, rude, bem rústico, né? No lidar, apesar de ser muito inteligente, que é engraçado, né? Inteligente do lado e não é burro nem jegue, mas é sem inteligência emocional do outro.
E aí, e eu estava ali, aí foi passando, deu 2 horas da tarde, mandando mensagem, ligando, nada da ele responder. Deu 3 horas da tarde, nada da ele responder. E aquilo dentro de mim vinha, não, ela está passando mal, ela está desmaiada, ela caiu, aconteceu, não aconteceu nada. Deus está no controle, ela está bem. Ela deve ter perdido o celular de novo, né, como já aconteceu várias vezes. Deve ter caído na privada de novo, né? Eu sei lá o que aconteceu, e eu tentei, fiquei o dia inteiro ali, eu lutando comigo mesmo e com esse sentimento, até que lá pelas 6 horas da tarde, eu estava tentando falar com ela desde as 10 horas da manhã e não conseguia, mas pelas 6 horas da tarde, aí me bateu um desespero que eu não estava conseguindo segurar, era comigo o negócio, né? E eu me levantei, eu falei, Senhor, ela não está bem coisa nenhuma. Eu tenho certeza que ela está desmaiada, está caída no chão, lá aconteceu alguma coisa, bateu a cabeça, eu vou para casa porque ela não está bem. E as minhas palavras eram palavras de acusação contra Deus, como se Deus não estivesse cuidando dela. Eu perdi o controle, perdi a linha, saí da casinha, como o pessoal brinca. E eu me levantei, comecei a fechar meu notebook, aí passa o nojento. Onde você pensa que vai? Falei, eu preciso sair. Não, senhor. Você tem que entregar aquilo lá que eu pedi, era um relatório, aquilo que ele nunca usou. Só, né? Não, você tem que entregar isso hoje. Se não entregar hoje, amanhã você nem precisa vir. Desse jeito ele era recém-chegado, né? Nem me conhecia e tal. E eu olhei para aquilo e falei, e agora, cara? Eu acho que eu faço esse negócio rapidinho. Aí eu estava parecendo aquele... E aí fiz o que eu tinha que fazer, mandei para ele, nem quis saber se ele gostou, se ele não gostou. Sei que aquilo só serviu para me tirar mais do meu eixo. Me deixou ainda mais nervoso, mais irado com toda aquela situação, com o fato da doença, e aí vem as questões. Por que Deus não curou ainda? Por que até hoje a gente convive com isso? E coisas que você vai tentando lidar no seu interior e nunca perdendo a confiança. É como o salmista, ele sabia exatamente quem Deus era, mas ele está se sentindo abandonado. É o sentimento que está dentro dele. E ele não pode mentir, dizer que não está sentindo, porque está dentro. E ao mesmo passo ele conhece, porque a palavra diz, e nós confiamos na palavra, e fica esse choque, esse conflito. Não é que na frente de todos a gente apresenta como resolvido, mas nos bastidores e no interior, a coisa está lá viva e está se mexendo ainda. E aquele dia, lá pelas 6:30 da tarde, que eu fui me levantar de novo, quando ele passou, ele falou, já te entreguei, e se não gostou também, eu não volto amanhã, você só me avisa que eu nem volto, eu já levantei. Aí ele percebeu que eu mudei a minha postura, e não falou mais nada. Irmãos, eu trabalhava, era o 14º andar, na verdade o 13º, mas a empresa era uma empresa americana e eles são supersticiosos, não tem 13º andar. Mas era o 13º andar. E o carro ficava no -4 ou -5, sei lá, alguma coisa assim. Eu fui no elevador, eu desci, não é, pelo elevador. Irmãos, eu me envergonho de todas as coisas que eu pensei, que eu falei, não cabe expressar aqui. Mas eu fui esbravejando e sabe quando... Já teve furúnculo? Já? Sabe quando você dá aquela espremida naquele negócio? Além de ser fedido, né? É cheiroso? Quem gosta? Né? Além de ser fedido, aquele troço não dói horrores quando você dá aquela apertada. Era essa a minha sensação. Mau cheiro e doendo muito. E eu pus tudo para fora. O que fez a minha vida inteira de crente, eu camuflei dizendo, não, eu creio em Deus, confio em Deus, não, eu creio em Deus, eu sou aquela aparência de crente que não, por dentro não tinha nada. E fui descendo para... E aí o elevador chegou no seu destino, entreguei o papelzinho, o homem falou, mas você vai retirar o carro no -1. Eu falei, ai meu filho, anda logo com esse carro, né? E aí eu tive que ir até o -1 e eu peguei o carro. Irmãos, quando eu entrei no carro, eu segurava o volante com tanta força, porque não era mais só uma questão, não é, de como era o estado de saúde da Ellen, mas era uma questão minha com Deus ali. E no domingo anterior ao dia que eu estava vivendo, quem tinha pregado era eu. E eu tinha pregado sobre o Deus que cura. E aquilo estava tão latente em mim que como é que eu prego algo? E na minha experiência de vida, não é que eu não vivo porque eu deixei de fazer, é porque Deus não está cumprindo aquilo que a palavra dele mesmo diz. Era o meu sentimento.
E eu grudei naquele volante de um tanto que eu não sei como é que eu não quebrei, que eu não arranquei. Fiz uma voltinha, comecei a subir a rampa. Quando eu subi a rampa, não é? Isso para mim são flashes bem... Eu estou revivendo aquele momento. É bem claro para mim aquele dia. Quando eu subi a rampa, me veio à mente exatamente isso que eu tinha pregado no domingo anterior, do Deus que cura, e comecei a dizer para Deus que era tudo mentira, que não curava coisa nenhuma, e que eu nunca mais subiria num púlpito para pregar, porque aquilo que a palavra dizia, e aquilo que eu estava pregando, não era verdadeiro. Irmãos, aquilo não era o Rodrigo a dizer, aquilo era todo aquele montoeiro de lixo que estava acumulado, e que estava preso porque eu não cuidei, porque eu não tratei, e de repente, aquele negócio foi como um vulcão em erupção. E eu disse, nunca mais, eu me lembro até hoje, e é disso que eu tenho vergonha, nunca mais eu subo no púlpito para pregar, porque eu não acredito nessas palavras mais, isso não é verdade. E eu virei o carro. Imagina que aqui atrás está a Marginal Pinheiros, né? E aqui é um quarteirão. Eu saí desse lado, fiz assim para entrar na Marginal, né? Fiz só o contorninho no quarteirão. Quando eu fiz a segunda volta, e eu estava lá, porque quando você engata, né, a primeira e vai saindo um monte de besteira, eu fico imaginando Deus a me olhar, meu irmão, sabendo quem Deus é, sabendo o que Ele faz e o que Ele fez, não só na minha vida, né, mas na história da humanidade. Ele me olhando, é como disse Jó aqui, vocês vão tentar corrigir e tratar, não é como vento as palavras de um homem desesperado? Irmão, é palavra solta ao vento, é coisa que se dissipa rapidinho, não tem valor, não tem fundamento, e não é o que está enraizado no meu coração, mas era sujeira que eu precisava pôr para fora. E quando eu virei, terminei de falar as minhas bobagens para Deus, meu telefone toca. Quem era? A Ellen. E você pensa, ela estava bem? Não, não estava não. Ela estava falando, a Laila estava dizendo, né, de falar lento, parece uma pessoa bêbada. É como se a língua tivesse sido picada por uma abelha. A língua fica grande, porque parece que você está brincando, e não é, é horroroso, é horroroso. E ela me ligou nesse estado, e ela só dizia para mim uma coisa: eu vou ficar bem. Deus disse que eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Deus me disse que eu vou ficar bem. E eu não conseguia responder, irmão, porque eu fui tomado. É algo inexplicável. E eu dizia, vai sim, vai sim. Tudo que eu tinha falado lá atrás, o vento levou. E agora Deus estava me mostrando quem é o grande El Shaddai. Quem é o verdadeiro eu sou. Não de uma fé infantil, de uma criança que se levanta esbravejando, aprendeu, decorou 3, 4, 5 versículos e sai por aí esbravejando, mas é o Deus verdadeiro que cuida da gente nos piores dias. E ela dizia repetidamente, até a hora que eu falei para ela, olha, vai na geladeira, tem suco de uva lá, porque ela precisava tomar alguma coisa com açúcar, né? Vá até a geladeira, tem suco de uva lá. E ela ficava, eu vou ficar bem, porque Deus disse que eu vou ficar bem. E assim até a hora que caiu, eu não consegui mais ligar, eu acho que ela deixou o celular cair, alguma coisa assim, e eu ligava, ela já não atendia mais, e naquela hora, meu irmão, é como se, eu não sei onde é que eu fui parar, eu não via mais nada na minha frente, eu só escutei Deus a dizer para mim, quem é o Deus que cura? Você disse que não vai pregar mais? Quem é o verdadeiro grande El Shaddai? E meu irmão, aquilo foi um tratamento tão profundo que eu não consigo expressar. E eu continuei no carro e da minha soltar cachorro e fazer aquela montoeira de coisa que eu me envergonho profundamente. Instantes depois, eu estava louvando o Senhor.
e agradecendo a Deus, porque Ele não falha e Ele não deixa de cumprir uma só das suas promessas. Nenhuma das suas promessas. E quando eu saí daquela rua e entrei na Marginal, 6:30 da tarde, antes da pandemia, como é que se lembra como é que era o trânsito? Eu vi um mar de luz vermelha na minha frente e quando veio o desespero de novo, Deus só me lembrou, falou: ei, quem está no controle de todas as coisas? Irmão, eu falei: amém. Eu vou chegar em casa, eu não sei o que eu vou encontrar, mas Deus disse para ela que ela vai ficar bem, e ela vai. E eu demorei mais 1 hora até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu abri a porta, quando eu olho para o chão era de madeira, e eu pude ver a marca, não é? O rastro, porque ela não foi andando até a cozinha, ela estava no quarto, ela foi até a cozinha, não é? Ela não foi andando, ela foi como aquele soldado que se rasteja, né? Ela foi, e nesse estado, e Deus deixou tudo aquilo lá para que eu visse como é que ela estava o dia inteiro, para saber quem é o grande e poderoso El Shaddai. E eu olhei no chão, estava a garrafa do suquinho de uva que ela tomou, estava lá largado no chão, a marca de tudo, e o coração, aquele misto de desespero, não sei o que eu vou encontrar, mas eu sei o que Deus vou encontrar, porque Deus falou, mas e aí, o que é, como é que não é e tal. Quando eu entrei no banheiro, está a Ellen lá tomando banho. E aí, tudo bem? Vai tomar banho, meu. Tudo bem, como é que você fala? Como se nada tivesse acontecido, ela estava normal, sã, normal. As palavras do salmista aqui, meu irmão, quando ele diz, não é? No Salmo 42, no verso, espera aí que os olhos atrapalham aqui. Verso 9: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? E por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo? São palavras soltas ao vento, irmão, de alguém que está num momento de angústia tão profundo, e está sentindo uma dor tão aguda, que vai soltar mesmo. Mas não é isso que ele acredita, não é nisso que ele tem depositado a sua fé, tanto que ele diz: direi a Deus, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu porto seguro, não é? No verso 10, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, e me perguntando onde está o seu Deus. E aí vem o verso 11, onde ele repete, ele prega para si mesmo. Meu irmão, nos dias de angústia profunda, onde o seu controle foi para o beleléu, né? Onde você se nota desesperado entre reações que não condizem com você, lembre-se que você precisa pregar para você mesmo. Verso 11 ele diz: por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu virei aquela esquina, irmão, e tinha um mar de carros na minha frente ainda, mas ali eu não estava vendo consumado o milagre do Senhor, mas quando eu cheguei em casa eu vi. Eu ainda o louvarei. Talvez não seja tempo agora, mas há de chegar, porque nós somos servos do Deus Todo-Poderoso, que levanta mortos, que traz à existência o que já não existia mais, o que tem poder para curar, para transformar, para libertar e para sustentar todas as coisas com a sua palavra de poder. E aí o verso 1 do Salmo 43: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo. Ainda essa expressão, não é? Esse movimento de pôr para fora tudo aquilo que está, não é, mal cheiroso e mal concebido internamente, até que vem o verso 3: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão a teu santo monte, ao lugar onde habitas.
esse pedido do salmista, meu irmão, Deus atendeu em Cristo. E ele diz: envia-me a tua luz e a tua verdade. João diz que o Senhor Jesus é a luz do mundo. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a luz e a verdade do Senhor guiarão e levarão ao teu santo monte, ao lugar onde tu habitas. E foi exatamente isso que Cristo veio fazer por mim e por você. Ele abriu o novo e vivo caminho, acesso ao Santo dos Santos, a habitação do Altíssimo, o lugar onde nós podemos, pelo sangue e pelos méritos de Cristo, acessar. Então, meu irmão, o caminho que o salmista encontra para sair desse túnel escuro é a luz e a verdade do Senhor, que o guiarão até a presença do Altíssimo. Ele está buscando a face de Deus, ele não está buscando a solução para um problema, ele não está buscando a cura para uma situação, ele está buscando a face de Deus. E ele encontra esse caminho, nós encontramos esse caminho em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, irmão, se você tem soltado palavras ao vento, esbravejando, não é? Às vezes na presença de familiares ou sozinho, você e Deus, queria dizer a você que o caminho para sair disso está na luz e na verdade do Senhor, porque é onde nos guiar até a sua gloriosa presença. Não só num encontro e num momento, mas algo que nos sustenta hoje e eternamente na presença do Senhor. Amém? Eu queria te pedir que se colocasse em pé nessa noite. Porque tem certamente havido momentos e dias escuros, tortuosos, não é? Que tem tomado o seu coração, tem drenado as suas vontades, as suas forças. Às vezes, um dia parece que acorda um pouco melhor, outro dia parece que já não acorda tão melhor assim. E um dia após o outro, a vida parece passar, não é? De maneira automática. E eu queria dizer a você, meu irmão, que assim como o salmista experimentou, eu também experimentei. E eu tenho certeza que Deus não tem as suas mãos mirradas, encolhidas, mas estendidas para abençoar os seus filhos. Nessa noite, eu queria pedir a você que, com a ajuda do Espírito Santo, se lembre, não só de recordação, mas que você cite, pregue para você mesmo as verdades do Senhor, as expressões poderosas de Deus, nos seus milagres e nos seus feitos, ao longo de toda a história e na história da nossa própria vida, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós não servimos um Deus carrasco, um capataz, um déspota que quer ver você sofrer e te espreme por bel prazer, mas Ele é um Pai zeloso e amoroso que tem cuidado de mim e de você, e nesses tempos escuros tem nos ensinado tantas lições, não só para a nossa própria vida, mas para que a gente também de alguma maneira contribua para outros que estejam a viver situações semelhantes, e através desse testemunho de graça, se sustentarem na fé, como Deus nos sustenta na fé em Cristo. Por isso, nessa noite, que Deus, pelo seu Espírito, traga à memória todos os momentos em que você sabe que não foi sorte, não é a sua habilidade, mas que foi Deus sustentando você. Para que diante dessas verdades, sejamos todos nós estimulados a sair desse túnel escuro que nós nos enfiamos para nos esconder de pessoas, que nós nos enfiamos para viver e ali desfrutar de uma lamúria, de uma tristeza e toda lamentação, mas que agora, através do poder do Senhor, pela sua graça, nos levantemos com coragem diante daquele que tem poder para todas as coisas. Hoje, meu irmão, é noite que Deus separou para mim e para você, para sermos tratados no íntimo,
sem essa casca do crentão, sem essa casca de que eu sou líder de alguma coisa, que eu sou pastor de não sei o que eu sou não sei o que, mas na verdade e no profundo, deixando fluir do interior essas sujeiras todas que têm feito um mal terrível, não só trazendo um cheiro horroroso, mas que tem destruído as estruturas do nosso ser. Por isso, nessa noite, irmão, vou pedir a você que feche os olhos.